Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Mistérios e casos terríveis por vezes ficam muito tempo sem solução. A pior das alternativas, nunca são decifrados. Porém, com o advento da internet e a rápida comunicação entre as pessoas, as coisas mudaram um pouco. Muitos crimes e farsas são descobertos por detetives online ou até mesmo por curiosos de plantão. Nesse vídeo, vamos descobrir mistérios assustadores que foram resolvidos pela internet. Susan Rainwater. De acordo com a Patrulha Estadual de Washington, Susan Rainwater, de 66 anos, estava andando de bicicleta ao longo da rodovia 7, cerca de 60 milhas ao sul de Seattle, quando foi atingida e morta por um motorista desconhecido que fugiu do local. A colisão ocorreu no meio da manhã num trecho reto da estrada. Só várias horas depois, um transeunte notou a sua bicicleta destruída numa vala e descobriu seu corpo a centenas de metros de distância. Sem testemunhas, a polícia tinha muito pouco para construir uma investigação. A maior pista foi um pequeno pedaço anônimo de plástico preto que se soltou do veículo quando atingiu a senhora. Uma das policiais estaduais postou uma foto da evidência no Twitter e apelou por ajuda das massas online. A única característica de identificação era um pequeno entalhe em forma de U ao longo de um dos lados. Não é incomum que a polícia publique fotos de peças quebradas ou capturas de tela borradas de câmeras de segurança e peça ajuda para a identificação de um veículo. Ainda assim, decifrar a marca e o modelo de um carro ou caminhão em particular, a partir de uma peça tão pequena, parecia uma tarefa muito difícil para ser bastante otimista. No dia seguinte, alguém repostou o tweet do policial no Reddit, na seção What's This Thing? Que quer dizer, o que é essa coisa? O que aconteceu foi uma lição sobre nunca apostar contra a internet. Logo após a publicação no Reddit, um usuário chamado Jeff Snuts respondeu com uma informação definitiva e uma foto correspondente. Aquele pedaço de plástico veio do aro do farol de uma picape Chevrolet CK no final dos anos 80. Ele acrescentou que trabalhou como inspetor de veículos em Maryland, onde um ajuste obrigatório do farol fazia parte da lista de verificação de segurança por um longo tempo. Jeff soube instantaneamente que o entalhe distinto era para acessar o parafuso de ajuste do farol em uma picape grande e antiga, e uma rápida busca de imagens o levou à marca e ao modelo exatos. O site The Drive entrou em contato com Jeff para saber como é ser o homem de ponta de uma investigação na internet. Ele nos disse que encontrou a postagem enquanto navegava casualmente no Reddit e disse que, a princípio, viu isso mais como um desafio intelectual do que uma busca por justiça. Após postar a sua resposta, voltou a assistir futebol. Algumas horas depois, ele voltou a verificar a internet e percebeu que estava recebendo muita atenção. Foi quando a gravidade da situação chegou em casa. Só quando eu li uma mensagem privada de um amigo da falecida, explicando o quão perturbada a família estava e me agradecendo pela ajuda, é que percebi que o que eu tinha acabado de fazer era muito real. Ele escreveu para o The Drive. Alguém estava morto e o assassino pode ter escapado impune, exceto pela aleatoriedade da pessoa que postou o link e eu estar online quase no mesmo momento. Em resposta à postagem no Reddit, a policial imediatamente tweetou que ela estaria compartilhando as descobertas com os detetives, que então começaram a busca por um caminhão correspondente. Depois de vasculhar as imagens de vigilância próximas e receber outra dica anônima, a polícia prendeu um homem local chamado Jeremy Simon na terça-feira, enquanto ele dirigia sua picape Chevrolet K10, 1986, elevada, que ainda tinha os danos no canto direito da colisão com a senhora Rainwater. Jeremy disse que pensou ter atingido uma caixa de correio após bater o carro por causa de uma soneca. Porém, quando percebeu que era uma pessoa,
ficou desesperado e correu. Quando foi preso, o homem tinha em sua posse heroína. Ele foi condenado a 4 anos e meio de detenção. Jeff disse que, embora tenha sido inundado com mensagens gentis de estranhos aplaudindo os seus esforços, uma nota que recebeu de um dos parentes da senhora Rainwater, agradecendo por sua ajuda, significou muito mais para ele do que qualquer reconhecimento. Crystal Theobald. Ela tinha apenas 24 anos de idade na época do crime, tentando sobreviver para criar os seus 2 filhos pequenos. Em 24 de fevereiro de 2006, a jovem foi assassinada dentro do seu próprio carro, no qual estavam também presentes o seu irmão Justin Theobald e seu namorado Juan Patlan, que sobreviveram. A mãe dos irmãos Theobald, Belina Lane, presenciou o assassinato a tiros, pois estava no veículo de trás. O caso, que aconteceu na cidade americana de Arlanza, Califórnia, desde o seu início apresentou mistérios que pareciam inexplicáveis. Não se sabia por que a única pessoa morta naquela noite foi Crystal. Além disso, a cena do crime e o carro alvejado de disparos não ofereciam evidências suficientes para que os responsáveis fossem localizados. Belinda Lane, a mãe, decidiu então, por conta própria, investigar a execução brutal de sua filha. Sem recursos, apoio financeiro ou equipamentos especializados, a mulher buscou informações na rede social que bombava na época, o MySpace. Contando com a ajuda da sobrinha Jamie, elas criaram no MySpace um perfil falso utilizando a foto da falecida Crystal e a nomearam de Angel, ou Angel, que quer dizer anjo. Aos poucos, pistas foram aparecendo e, passando-se pela vítima, a dupla conversava com pessoas que eram consideradas suspeitas. Jamie, fingindo ser Theobald, conseguiu informações importantes que foram diretamente passadas para a polícia. Ainda assim, Belinda sentia que tinha que fazer justiça e não parou de procurar até encontrar o verdadeiro culpado. A busca durou anos, até que alguns membros de uma gangue chamada 5150 afirmaram que sabiam quem havia matado a jovem. Num documentário da Netflix sobre o caso, Manuel Lemas, ou Manuel Lemas, um membro da gangue, reafirmou que ouviu um dos homens instigando uma briga com uma gangue rival chamada MD. Julio Lilo Ruero Heredia teria sido o responsável pelos disparos fatais que levaram Theobald a óbito 2 dias depois do ataque. Assim, a primeira pessoa a ser encontrada foi Heredia. O criminoso explicou o que estava por trás do ataque contra Crystal. A sua gangue estava perseguindo um automóvel semelhante ao que a jovem estava, mas em algum momento perderam-no de vista. Ao chegar perto do carro de Theobald, eles abriram fogo sem nem mesmo saberem com certeza se o alvo certo se encontrava lá. Em 2011, Julio foi condenado à prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional. O assassino escapou da pena de morte graças a Belinda, que na ocasião rejeitou a sentença, acreditando que era a coisa certa a ser feita. Embora um dos responsáveis tenha sido capturado, outro permanecia solta: o motorista que dirigia o carro da gangue. A polícia procurava em todos os lugares, mas não havia sinal de William Sotelo, o motorista. O homem se desligou do MySpace logo que soube que Lane estava à sua procura. Apenas uma década depois é que Sotelo foi localizado no México, onde vivia com a esposa e os filhos. Em 2016, ele foi acusado e levado a julgamento. A sentença veio em 2020, quando ele aceitou um acordo da justiça e se declarou culpado por homicídio culposo. A sua pena foi de 22 anos de prisão. As autoridades americanas reconheceram a importância das ações de Belinda no caso, apesar de mencionarem que a mãe arriscou muito a sua vida em busca de justiça pela filha que perdeu. Mike Pimentel, 24 anos, foi esfaqueado até a morte no início do dia de Ano Novo em 2012, após sair de uma festa em Liberty Village, Toronto.
Quando a investigação do seu assassinato parou de progredir, o detetive-sargento Tim Bowie, do Esquadrão de Homicídios da Delegacia de Polícia de Toronto, tentou uma abordagem diferente. O detetive, um fã do podcast de crimes reais Serial, começou a compartilhar pistas de fotos online usando as hashtags Mike Pimentel Murder e Serial. Eu estava ouvindo Serial com a minha esposa. Casos arquivados podem ser chatos, com muitas informações, e eu pensei que ele fez um bom trabalho de descompactar essas informações em pequenos pedaços de forma a realmente ser convincente. Ele disse à ABC. A primeira pista divulgada há cerca de um ano foi uma captura de tela de um vídeo de vigilância mostrando uma mulher com quem a polícia queria falar em relação ao caso. Na semana seguinte, o detetive-sargento Bowie tuitou fotos de uma extensão de cabelo manchada de sangue, sapatos pretos de salto alto e um molho de chaves com um chaveiro, uma bandeira marroquina. Por várias semanas, ele divulgou uma nova pista a cada sábado. Os internautas rapidamente começaram a ajudar na análise de todos aqueles objetos. A campanha online culminou com Sean Poirier, preso e acusado do assassinato do Sr. Pimentel. O homem havia se envolvido numa briga com Pimentel numa festa. O inspetor da equipe de homicídios Greg McLean disse que foi bastante notável ver novas informações fluírem. Foi realmente muito notável ver a quantidade de informações que fluíram de volta para nós sobre esses itens. Foi uma técnica investigativa significativa que foi usada pelos policiais. Dorothy Home. Quando um tumor cerebral tirou a capacidade de Dorothy Home de falar, ela passou a preencher sequências de letras aparentemente aleatórias e indecifráveis. Os seus netos a viram rabiscando e pensaram que ela estava deixando um código para eles. Porém, nunca conseguiram decifrar. 18 anos depois, o quebra-cabeças foi resolvido depois que uma das netas de Home postou imagens de um cartão online. Em apenas 13 minutos, um usuário do Metafilter descobriu que, enquanto Dorothy Home estava morrendo, ela estava escrevendo orações. Foi meio aliviante ter uma resposta, mesmo que não saibamos o que cada palavra diz Jana Home, que postou o cartão. É bom saber que eram orações e meio que deram uma ideia do que ela estava pensando e no que estava focada nas últimas semanas. Jana disse na quarta-feira que sua avó, que morava em Shakopee, foi diagnosticada com câncer de pulmão que metastatizou e formou um tumor cerebral. Ela morreu em 1996, quando Jana tinha apenas 11 anos. Em suas últimas semanas, ela escreveu linha após linha de letras maiúsculas em cerca de 20 fichas, despertando a curiosidade dos seus netos. Jana, seu irmão e 2 primos, na época com idades entre 8 e 12 anos, passaram alguns meses tentando descobrir o que aquelas letras significavam, mas não conseguiram. O pai de Home encontrou recentemente uma das cartas e Jana, que adora quebra-cabeças, decidiu mergulhar no projeto mais uma vez. Ela pediu ajuda no metafilter.com, um blog comunitário, pensando que sua avó poderia estar tentando se lembrar de letras e que cada letra representava uma palavra de uma música, alguma coisa assim. Na imagem que ela postou, as letras preenchem a frente do cartão de cima para baixo. Há alguma repetição, traços que parecem vírgulas invertidas e também linhas que parecem quebras de estrofe. O verso do cartão contém menos linhas, marcadas com os numerais 1 e 2. Em minutos, os membros do Metafilter entraram com tudo naquele mistério. Um usuário, ao olhar para o verso do cartão, pensou sobre religião. E ele percebeu que cada letra representava uma palavra na oração do Pai Nosso. E com isso, mais membros do Metafilter trabalharam na frente do cartão. Home imaginou que poderia ser uma oração pessoal. Usando suas próprias deduções e comentários do site, Home compilou uma oração na qual sua avó estava
agradecendo e rezando para que os seus entes queridos estivessem seguros, felizes e saudáveis. Holmes disse que não tem certeza do porquê que a sua avó usou um código, mas talvez, como sua memória estava desaparecendo, ela usou como uma folha de dicas para ajudar a lembrar das orações. Tammy Jo Alexander era conhecida também como Desconhecida da Caledônia. Foi vítima de um assassinato encontrada na cidade de Caledônia, Nova York, em 19 de novembro de 1979. Ela foi alvejada com 2 tiros na noite anterior. O seu corpo foi deixado num campo próximo ao rio Genesee, na zona oriental da cidade, e descoberto no dia seguinte, 20 de novembro. Infelizmente, foi identificado apenas em 2015, mais de 35 anos após a sua morte. Com base nas marcas da pele da vítima, causadas pelo sol, os investigadores deduziram que ela não residia em Caledônia, mas numa região quente e distante. A informação foi confirmada posteriormente por um palinólogo forense que, após analisar o pólen encontrado na roupa da vítima, sugeriu que ela havia passado algum tempo na Flórida, sul da Califórnia, Arizona ou norte do México antes da sua morte. Incrível, né? Análises posteriores confirmariam esse dado, oferecendo suporte à pista geográfica, muito importante para a investigação, já que a maioria das provas foi eliminada no local pela chuva registrada durante a noite. Ao longo dos anos em que permaneceu sem identificação, o seu caso foi bem divulgado pelo departamento do xerife do condado de Livingston, que continuou a investigar o caso, processando centenas de pistas e indicações da comunidade. John York, um dos primeiros policiais a responder ao local do crime, fez do caso uma prioridade durante o seu quarto de século como xerife. A vítima foi finalmente identificada como resultado de esforços de uma amiga de escola em localizá-la em 2010. Sem conseguir encontrá-la nas redes sociais ou pelos meios convencionais, procurou a família de Alexander e soube que ela, que fugia com frequência de casa, nunca mais teria sido vista ou ouvida desde a década de 1970. Dessa forma, em 2014 foi preenchido um relatório de pessoas desaparecidas junto ao departamento do xerife do condado de Hernando, na Flórida. Pouco depois, um artista que havia pintado uma das reconstruções do rosto de Alexander viu o relatório online e, percebendo a semelhança, contactou o xerife do condado de Livingston. Uma coincidência no DNA mitocondrial com um dos parentes vivos de Alexander foi feito em 2015. Desde setembro estamos esperando por uma resposta e eu estou feliz em ver que obtivemos hoje, disse o moderador do websleuth.com, Carl Koppelman. Como moderador da comunidade online de investigação criminal, Koppelman não apenas monitorava mais de 15 mil pessoas desaparecidas, mas também ajudava a reconstruir alguns dos seus rostos a partir de fotos de legistas. Quando ele se deparou com o relatório de desaparecimento de Tammy Jo Alexander, a conexão foi instantânea. Ele havia feito a reconstrução facial dela 5 anos antes. No momento em que eu vi a foto dela, percebi que era a desconhecida da Caledônia, disse Koppelman. Eu a reconheci porque tinha feito a reconstrução facial. Eu estudei o seu rosto com bastante atenção, tentando criar um retrato preciso de como ela poderia ter sido em vida. Embora esse não seja o único caso que Koppelman ajudou a resolver por meio do Websleuth, ele disse que foi um dos que ficou mais feliz em ter ajudado a solucionar. Eu estou muito feliz por fazer parte disso, disse ele. É um dos casos mais proeminentes de todo o fórum. Eu quero dizer, pode haver meia dúzia ou uma dúzia de casos que você sabe que todo mundo está se concentrando para resolver e a Jane Doe da Caledônia estava no topo da lista. No entanto, o caso ainda continua sem resolução completa, pois não se sabe quem foi o assassino. Donnie Irwin,
Detetives e cães farejadores descobriram restos humanos num lago do Missouri em 2023, dias após o carro de um homem desaparecido ter sido encontrado submerso na água. Investigadores acreditam que os restos pertencem a Daniel Irwin, um homem que desapareceu em 29 de dezembro de 2013. Ele foi visto pela última vez dirigindo um Hyundai Elantra 2002 prateado, que foi retirado do lago depois que um youtuber contatou a polícia em 16 de dezembro de 2023. Após cães farejadores alertarem os detetives sobre a presença de restos humanos no lago, os detetives retornaram com mergulhadores e, na véspera de Natal, recuperaram restos mortais e um quadril artificial consistente com o que Irwin tinha. O youtuber James Hinkle se interessou pelo caso da pessoa desaparecida de Irwin e o investigou de forma independente. Hinkle contatou o dono da propriedade onde o lago está localizado no início deste mês, na esperança de investigar depois que o seu drone avistou um carro submerso na água. As autoridades disseram que Hinkle recebeu permissão do proprietário para vasculhar a área a pé e também de caiaque. O youtuber compartilhou um vídeo da busca e descoberta em seu canal do YouTube, Echo Divers. Hinkle ligou para o gabinete do xerife do condado de Camden em 16 de dezembro e relatou o que havia encontrado. Os investigadores conseguiram remover o Hyundai submerso de Irwin do lago e continuaram a busca no lago e na área também ao redor depois que o carro foi encontrado. Irwin tinha 59 anos quando desapareceu, de acordo com um boletim de pessoa desaparecida. As autoridades o descreveram como tendo 1,70 m de altura, olhos e cabelos castanhos. Ele foi visto pela última vez vestindo um casaco azul, jeans azul e mocassins cinza. Irwin estava sem a perna esquerda acima do joelho e tinha uma cicatriz no braço esquerdo que ia do cotovelo ao pulso. O boletim de pessoa desaparecida de Irwin observou que ele poderia estar usando muletas. O gabinete do xerife disse que a família de Irwin foi notificada do desenvolvimento. Bem, assim, podemos ver que a internet, apesar das suas partes ruins, pode ser excelente na hora de ajudar em casos aparentemente impossíveis. As suas conexões rápidas e informações aos montes são de grande valia para os investigadores. Nos próximos anos, esperamos que muitos mistérios sejam resolvidos por meio das redes online. Então, o que achou do vídeo? Escreva aí se gostou do tema. Muito obrigado pela sua companhia, sempre tão especial. A gente se vê no próximo vídeo.